Você pode até carregar um sorriso no rosto, mas o seu coração esconde batalhas que poucos conhecem. As noites em que o travesseiro se torna confidente das suas lágrimas, os dias em que a força parece se esvair e o futuro parece envolto numa névoa espessa. Talvez você já tenha sido traída, abandonada, rejeitada ou simplesmente sobrecarregada por responsabilidades que a vida impôs sobre seus ombros frágeis, mas resistentes. E mesmo assim, aqui está você, buscando algo mais. Não apenas um alívio momentâneo, mas uma direção verdadeira. Algo que não desmorone com o tempo, com as circunstâncias ou com o abandono alheio. É exatamente aqui que o Espírito Santo deseja te encontrar. Ele não vem apenas para consolar, mas para conduzir. Não apenas para enxugar suas lágrimas, mas para te ensinar a caminhar sobre as águas, mesmo quando o mar está agitado. Ser uma mulher guiada pelo Espírito não é viver uma vida perfeita, mas é ser continuamente transformada, fortalecida e conduzida pela mão invisível de Deus. Muitas vivem na superfície da fé, buscando promessas rápidas e soluções imediatas. Mas há um grupo raro, precioso, separado. Mulheres que se rendem ao governo do Espírito Santo e permitem que ele molde o seu caráter de maneira sobrenatural. Essas mulheres carregam em si comportamentos que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Elas exalam o perfume de Cristo em meio ao caos e se tornam luz, mesmo em ambientes de trevas densas. Neste vídeo, eu quero te conduzir por 7 comportamentos que só mulheres guiadas pelo Espírito demonstram. São marcas profundas, frutos de uma caminhada íntima com Deus, que não se compram, não se fingem e não se conquistam com aparências. Cada um desses comportamentos revela um nível de rendição, sabedoria e força espiritual que só o Espírito Santo pode produzir dentro de uma mulher. Prepare seu coração. Talvez você já carregue alguns desses frutos e nem percebeu. Talvez Deus hoje queira te convidar a um novo nível de entrega e transformação. Seja como for, essa mensagem é um abraço de Deus na sua alma. É o sopro que você precisa para continuar. Vamos juntos mergulhar nessa jornada. 1. Silêncio, cheio de sabedoria. Há um tipo de silêncio que não é vazio. É um silêncio cheio de peso, de presença, de discernimento. Quando uma mulher é guiada pelo Espírito Santo, ela aprende a força que existe em escolher o silêncio na hora certa. Não é o silêncio da covardia ou da omissão, mas o silêncio da sabedoria celestial. Quantas vezes você já quis responder de imediato, defender-se, argumentar, justificar, gritar para ser ouvida, tentar explicar sua dor a quem não consegue compreender? É natural do ser humano tentar buscar validação através das palavras, mas a mulher guiada pelo Espírito entende algo profundo. Existem batalhas que se vencem com a boca fechada e o coração em oração. O livro de Provérbios nos revela: quem retém suas palavras possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, quando se cala, será tido por sábio, e o que cerrar os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17, 27, 28. Quando o Espírito Santo governa, ele ensina que o controle não está em falar, mas em confiar. O silêncio, muitas vezes, é a arma mais poderosa contra o inimigo das nossas almas. Satanás trabalha através da provocação, da confusão, da acusação. Mas quando uma mulher guiada pelo Espírito permanece em silêncio, ela desarma as estratégias do inferno e confunde aqueles que esperavam sua queda. Esse silêncio não é vazio porque, enquanto o mundo não ouve palavras, o céu escuta as orações. Enquanto os homens olham para uma mulher que não rebate, não se exalta, não se defende, o Senhor trabalha nos bastidores, agindo em favor dela. É o silêncio que clama: Senhor, Tu és o meu justificador, Tu és o meu advogado, Tu és o meu refúgio.
Muitas mulheres têm perdido batalhas porque falam demais na hora errada. Falam movidas pela carne, pelo medo, pela ansiedade. Mas a mulher cheia do Espírito se move na contramão disso. Ela ouve mais do que fala. Ela espera mais do que reage. Ela observa mais do que julga. Ela entende que há momentos em que o maior ato de fé não é gritar, mas calar e esperar a justiça de Deus. Lembre-se de Jesus diante de Pilatos. O Filho de Deus, que tinha todo o poder para se defender, escolheu o silêncio. Ali não havia fraqueza, havia domínio absoluto. Assim também é a mulher guiada pelo Espírito. Seu silêncio não é ausência de voz, mas presença de governo. Ela não precisa se provar, porque sua identidade está firmada em Deus. Mas atenção! Isso não significa ser passiva diante de abusos, injustiças ou agressões. Significa discernir as batalhas que são suas e as batalhas que pertencem ao Senhor. É preciso sabedoria para discernir quando é tempo de falar e quando é tempo de calar. E essa sabedoria só o Espírito Santo pode dar. Se você tem vivido momentos em que parece não ser ouvida, não se desespere. Talvez Deus esteja te ensinando a confiar no silêncio. Não é porque as pessoas não te ouvem que o céu está em silêncio. O teu clamor secreto está subindo como incenso diante do trono de Deus. E no tempo certo, Ele falará por você com autoridade que homem nenhum pode contestar. Esse é o primeiro comportamento, o silêncio cheio de sabedoria. Uma marca poderosa das mulheres raras e preciosas, guiadas pelo Espírito Santo. 2. Mansidão que desarma tempestades. Muitas confundem mansidão com fraqueza. Acham que ser mansa é ser submissa a tudo, aceitar tudo calada, deixar que os outros abusem, dominem ou humilhem. Mas não! A mansidão que vem do Espírito Santo é uma força impressionante, porque ela não nasce da ausência de poder, mas do domínio absoluto sobre si mesma. É por isso que a Bíblia declara: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. E ainda: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Note bem, a mansidão está junto com o domínio próprio. Não é fraqueza, é força controlada. É como um rio poderoso que tem suas águas contidas pelas margens, fluindo com direção e propósito. A mulher guiada pelo Espírito aprende essa força. Ela não se deixa dominar pelo ímpeto das emoções. Quantas vezes, em momentos de conflito, a carne quer explodir, revidar, gritar, ferir com palavras afiadas. Mas a mulher que caminha com o Espírito sente a mão de Deus segurando seu coração, resfriando sua alma, acalmando o fogo que tenta consumir suas emoções. Ela sabe que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A mansidão dela desarma tempestades. Pessoas que vinham prontas para o conflito se desconcertam diante da serenidade que ela carrega. Palavras agressivas perdem o impacto diante de um olhar pacífico, de uma resposta branda, de um comportamento calmo. Não é passividade, é inteligência espiritual, é ouvir do Espírito. Filha, essa batalha não se vence com gritos, mas com paz. Confia em mim. É necessário lembrar de Jesus diante dos fariseus quando o acusavam, o provocavam, o desafiavam. Ele não entrava no jogo deles. Sua mansidão desconcertava aqueles que esperavam confronto. E quando falava, suas palavras vinham carregadas de autoridade celestial. A mulher guiada pelo Espírito entende que a verdadeira autoridade não está na força do tom de voz, mas na unção que a sustenta. Ela sabe que há momentos em que a sua mansidão é a resposta que o céu usa para confundir o inimigo e revelar a sua fé. Mas ser mansa não é tarefa fácil. É preciso morrer para o orgulho diariamente. É preciso ter intimidade com o Espírito para reconhecer quando o coração está prestes a explodir e ouvir aquela voz suave que diz: filha, entregue a mim,
Eu estou no controle. Muitas tempestades familiares poderiam ser evitadas se as mulheres aprendessem o poder da mansidão guiada pelo Espírito. Discussões de casal, brigas com filhos, conflitos com familiares ou colegas de trabalho. Tudo poderia ser diferente se a mansidão governasse o ambiente. Não se trata de aceitar o pecado, mas de saber quando e como agir. A mansidão dá espaço para o Espírito Santo trabalhar nos bastidores, tocando corações, trazendo convicção, transformando situações. Se você tem lutado para manter a calma em meio aos conflitos, peça ao Espírito Santo esse fruto. Não é natural, é sobrenatural. Mas quando ele brota em você, o ambiente muda, as pessoas notam e o próprio céu se move em seu favor. Essa mansidão não é apenas um comportamento bonito, é uma arma poderosa que desarma tempestades e estabelece o reino de Deus ao seu redor. É mais uma marca preciosa das mulheres raras guiadas pelo Espírito. 3. Discernimento espiritual aguçado. Em um mundo onde as aparências enganam, onde as palavras são manipuladas e as intenções muitas vezes estão escondidas atrás de sorrisos falsos, o discernimento espiritual é um dom raro e essencial. As mulheres guiadas pelo Espírito Santo carregam essa sensibilidade aguçada, essa capacidade de enxergar além do que os olhos físicos mostram. A Bíblia nos ensina claramente sobre isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. E também, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5,14. A mulher guiada pelo Espírito não vive apenas pelo que vê ou ouve. Ela sente o peso das atmosferas, percebe os sussurros do Espírito em seu interior, identifica o Espírito que opera por trás de determinadas situações ou pessoas. Nem todo sorriso é sincero, nem toda porta aberta é de Deus, nem todo convite é bênção. Por isso, o discernimento é como um farol na escuridão, mostrando o caminho seguro em meio às armadilhas. Quantas mulheres já se envolveram em relacionamentos tóxicos por falta de discernimento? Quantas já foram enganadas por palavras doces que escondiam intenções egoístas? Quantas já tomaram decisões financeiras, profissionais ou familiares erradas por não consultarem o Espírito de Deus? O discernimento espiritual é uma proteção divina que impede quedas dolorosas. Mas ele não nasce da lógica humana. Não é intuição feminina. É fruto de intimidade profunda com o Espírito Santo. A mulher que se dedica à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com Deus vai desenvolvendo essa sensibilidade. Ela percebe quando algo não encaixa, mesmo que todos ao redor estejam deslumbrados. Ela sente o peso espiritual de certas conversas. Reconhece quando um conselho vem carregado de inveja ou manipulação, mesmo que as palavras pareçam boas. O discernimento também protege das próprias emoções. Quantas vezes o coração deseja algo, mas o Espírito Santo alerta, ainda não é tempo, ou até mesmo, não é a minha vontade. A mulher guiada pelo Espírito aprende a ouvir essas advertências. Mesmo quando dói, mesmo quando o coração quer insistir, ela escolhe confiar no discernimento que vem de Deus. Esse discernimento não serve apenas para a proteção pessoal, mas também para ministrar a outros. Muitas vezes, Deus usa essa sensibilidade para revelar o que está por trás do sofrimento de alguém, para orar com precisão, para aconselhar com sabedoria. A mulher discernida não julga pelas aparências, ela discerne o espírito. É importante destacar que o discernimento espiritual não gera orgulho, mas humildade. Quanto mais discernida, mais dependente de Deus a mulher se torna.
pois entende que a sua capacidade de ver além não vem de si mesma, mas do Espírito Santo operando nela. Se você deseja esse dom precioso, busque intimidade com Deus. Peça ao Espírito Santo olhos espirituais abertos, ouvidos sensíveis e coração ensinável. O discernimento será seu escudo contra as ciladas do inimigo e sua bússola na caminhada da fé. Esse é o terceiro comportamento, o discernimento espiritual aguçado, uma marca poderosa nas mulheres raras e preciosas guiadas pelo Espírito. 4. Generosidade que não espera retorno. No coração da mulher guiada pelo Espírito Santo há uma fonte que não se esgota. Uma generosidade verdadeira, pura, desprendida. Ela dá não porque espera reconhecimento, mas porque entende que a sua provisão não vem das mãos humanas, mas do próprio Deus. Sua alma é como um rio que flui continuamente porque é abastecido diretamente do trono da graça. O mundo ensina a lógica do interesse. Eu dou porque espero algo em troca. Mesmo quando disfarçado de boas intenções, o desejo de retorno está presente em muitos corações. Mas a generosidade que o Espírito Santo planta na mulher de Deus é completamente diferente. Ela dá mesmo sabendo que talvez não receba nada dos homens, porque ela sabe que o seu Pai Celestial, que tudo vê em secreto, já a recompensa. Jesus nos ensinou: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6:38. A mulher guiada pelo Espírito entende que sua vida não é regida pela matemática terrena, mas pela economia celestial. Ela semeia generosidade porque sabe que o Senhor é quem sustenta sua casa, sua mesa, seus filhos, sua saúde. Não há medo de faltar, porque sua confiança está naquele que multiplica pães e peixes. Essa generosidade não está restrita apenas a recursos financeiros. Ela se manifesta em várias áreas. Generosidade no perdão, perdoando quem não merece, mas porque ela já foi perdoada por Cristo. Generosidade no tempo, ouvindo, aconselhando, estendendo a mão aos que precisam, mesmo quando o próprio coração está cansado. Generosidade nas palavras, abençoando, encorajando, edificando, mesmo quando poderia criticar ou condenar. Generosidade na oração, intercedendo pelos outros com fervor, mesmo quando a própria alma carece de respostas. A mulher guiada pelo Espírito não mede sua entrega pelas atitudes alheias. Ela não espera gratidão, reconhecimento ou aplauso. Sua motivação é o amor de Deus que transborda dentro dela. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Essa é a marca da verdadeira generosidade, alegria em dar, alegria em servir, alegria em ser canal de bênção. E quanto mais ela dá, mais o Senhor a supre, porque Ele confia em quem não retém o que recebe. Mas essa generosidade também enfrenta ataques. O inimigo tenta endurecer o coração através de decepções. Pessoas abusam da bondade, traem a confiança, zombam da entrega sincera. Nessas horas, a mulher guiada pelo Espírito corre para os braços do Pai e renova sua fonte. Ela entende que sua generosidade não depende da gratidão dos homens, mas da sua obediência a Deus. Se você já sentiu vontade de fechar o coração por causa das decepções, lembre-se, quem te recompensa não são os homens, é o Senhor. Ele vê tudo, cada lágrima escondida, cada oferta de tempo, cada gesto de bondade. Nenhum ato generoso passa despercebido aos olhos de Deus. Essa é mais uma marca das mulheres raras e preciosas. A generosidade que não espera retorno, nascida do Espírito e sustentada pela fé. 5. Fé inabalável em meio às tempestades. A verdadeira fé não se revela nos dias calmos, mas nos dias de ventos fortes.
É fácil confiar quando tudo vai bem, quando as contas estão pagas, os relacionamentos estão estáveis, a saúde está firme. Mas a fé que agrada a Deus, aquela fé inabalável, se manifesta quando a tempestade cai com força, quando o chão parece desabar e quando todas as certezas humanas desaparecem. A mulher guiada pelo Espírito Santo desenvolve essa fé inabalável porque ela não caminha pelo que vê, mas pelo que crê. Ela conhece o caráter de Deus, confia em suas promessas e mesmo quando tudo ao redor grita o contrário, ela permanece firme. A palavra nos ensina: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração dos mares. Salmos 46:1-2. Essa fé não é construída da noite para o dia. Ela nasce na intimidade, no secreto com Deus. É lapidada através das provações, das orações não respondidas no tempo desejado, das noites em que o silêncio de Deus parece ser a única resposta. A cada dificuldade enfrentada, o Espírito Santo vai fortalecendo as raízes dessa mulher, fazendo com que ela confie cada vez mais, mesmo quando não entende o porquê das circunstâncias. A mulher guiada pelo Espírito já experimentou perdas, dores, traições, doenças, escassez, mas nada disso a fez desistir, porque sua fé não está nas circunstâncias, mas na fidelidade do Deus que nunca mente e que jamais abandona seus filhos. Ela aprendeu a orar como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Essa fé não nega a realidade, mas enxerga além dela. Ela sabe que o Redentor vive, mesmo quando tudo parece morto. Ela sabe que a mão de Deus está agindo, mesmo quando os olhos não conseguem ver. E por isso, enquanto muitos desistem, ela permanece de pé. É essa fé que faz uma mãe orar por um filho rebelde por anos, sem perder a esperança. Que faz uma esposa interceder pelo casamento quando tudo parece perdido. Que faz uma mulher continuar crendo na provisão divina, mesmo quando as contas se acumulam. Que faz uma filha de Deus olhar para o diagnóstico médico e declarar: meu Deus é maior que qualquer laudo. O inimigo odeia essa fé, porque sabe que ela move o céu. Por isso, ele tentará lançar dúvidas, desânimo, medo. Mas a mulher cheia do Espírito discerne essas investidas e se refugia na palavra. Ela declara com ousadia: eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. Essa fé inabalável não é ausência de lágrimas, mas presença de convicção. Ela pode até chorar, mas não duvida. Ela pode até se prostrar, mas logo se levanta. Porque sua força não está em si mesma, mas no Senhor dos Exércitos, que peleja por ela. Esse é o quinto comportamento, a fé inabalável em meio às tempestades, uma marca preciosa das mulheres raras guiadas pelo Espírito Santo. 6. Pureza de coração, mesmo em tempos corrompidos. Vivemos em dias escuros, onde o mal não apenas existe, mas é promovido, celebrado e muitas vezes disfarçado de virtude. Os valores se inverteram, o que é errado virou certo, e o que é certo passou a ser motivo de zombaria. Em meio a tudo isso, manter um coração puro parece, aos olhos humanos, impossível. Mas é exatamente nesse cenário que as mulheres guiadas pelo Espírito Santo se destacam como luzes em meio às trevas. Jesus foi direto ao ensinar: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Note: a promessa de ver a Deus está ligada à pureza de coração. Não é sobre aparência, sobre o que os outros pensam ou veem. É o que está dentro.
E o que está dentro de uma mulher guiada pelo Espírito é guardado, protegido, zelado com temor e reverência. A pureza de coração não significa perfeição, mas sim um coração sincero, que não negocia princípios e não se contamina com as sujeiras deste mundo. É uma vigilância constante sobre os pensamentos, as intenções e os sentimentos. É dizer não à inveja, ao orgulho, à cobiça, ao rancor, à malícia e ao desejo de vingança, mesmo quando essas emoções parecem justificáveis. O autor de Provérbios nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. A mulher guiada pelo Espírito entende que o coração é a porta de entrada e de saída de tudo o que alimenta sua alma. Se permitir que o mal entre, ele logo se espalhará e adoecerá toda a sua vida. Por isso, ela vigia seus olhos, seus ouvidos e seus pensamentos. Não é escrava de séries, músicas ou conversas que contaminam sua mente. Não aceita qualquer influência que vá contra a santidade de Deus. Manter a pureza de coração em tempos corrompidos é um ato de resistência espiritual. Exige coragem para nadar contra a correnteza. Exige firmeza para recusar os convites do pecado, mesmo quando todos ao redor cedem. Exige um temor santo que não permite que o nome de Deus seja envergonhado por atitudes impuras. Mas essa pureza também se reflete na maneira como a mulher trata as outras pessoas. Ela não se permite alimentar a fofoca, o julgamento, o ódio disfarçado de justiça própria. Quando vê uma irmã cair, ora por ela em vez de expô-la. Quando é ferida, busca a cura no Senhor e não planeja retribuir o mal. A mulher guiada pelo Espírito sabe que o mundo tenta constantemente endurecer o coração com decepções, mágoas e frustrações. Mas ela escolhe, todos os dias, levar essas dores ao altar de Deus, permitindo que o Espírito Santo limpe, cure e renove seu interior. Essa pureza não faz dela ingênua, mas sim forte. Ela enxerga o mal, mas não permite que o mal a molde. Enfrenta as injustiças, mas não se contamina com elas. Ela entende que a sua luta não é contra carne e sangue, e por isso guarda o seu coração para que o inimigo não tenha brecha para agir em sua vida. Se hoje você tem sentido o peso das sujeiras deste mundo tentando penetrar em sua alma, lembre-se, o Espírito Santo é aquele que purifica, que renova, que limpa. Não lute com suas forças, corra para ele. Peça: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Essa é a sexta marca das mulheres raras: pureza de coração mesmo em tempos corrompidos, um perfume celestial em meio à podridão deste século. 7. Coragem para obedecer quando ninguém entende. Poucas coisas exigem mais força de uma mulher de Deus do que obedecer quando tudo e todos parecem caminhar na direção oposta. A obediência verdadeira, aquela que nasce da direção do Espírito Santo, frequentemente irá confrontar a lógica humana, contrariar conselhos, desafiar a cultura e até gerar incompreensão entre pessoas próximas. É por isso que a mulher guiada pelo Espírito carrega uma coragem rara, a coragem de obedecer a Deus quando ninguém entende. Desde os tempos bíblicos, vemos que o chamado de Deus muitas vezes soa ilógico. Abraão foi chamado a sair de sua terra sem saber para onde ia. Noé construiu uma arca sob zombarias, anunciando uma chuva que nunca havia caído. Maria, ainda jovem, aceitou carregar em seu ventre o Filho de Deus, enfrentando a possibilidade de rejeição e vergonha. O que todos esses servos tinham em comum? Coragem para obedecer. A mulher guiada pelo Espírito Santo tem o mesmo espírito. Quando o Senhor sussurra em seu coração uma direção, ela não busca primeiro a aprovação dos homens, mas confirma no secreto com o próprio Deus. Ela entende que a obediência não depende do entendimento humano, mas da confiança na soberania divina.
A palavra diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa coragem é testada em decisões grandes e pequenas. Pode ser o fim de um relacionamento que Deus revelou não ser dele, mesmo que o coração estivesse envolvido. Pode ser a mudança de cidade, de ministério, de trabalho, de planos, contrariando o que todos consideram lógico ou mais confortável. Pode ser o perdão concedido a quem todos dizem ser imperdoável. Pode ser a permanência firme em princípios, mesmo sendo criticada por não acompanhar as modernidades do mundo. A mulher guiada pelo Espírito sabe que, ao obedecer, ela está plantando sementes de bênçãos futuras. O que hoje parece loucura, amanhã será testemunho. O que hoje gera lágrimas, amanhã gerará colheita de honra. Porque o Deus que manda é o mesmo que sustenta. Josué ouviu o Senhor dizer: não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa promessa ainda ecoa na vida das mulheres guiadas pelo Espírito. Elas não dependem de validação, não precisam de plateia para obedecer. Sua audiência é o céu. E mesmo que caminhem por vales de incompreensão, sabem que estão seguras na vontade do Pai. Muitas vezes, o preço da obediência é a solidão temporária. É ser mal interpretada, criticada, isolada. Mas a recompensa é ter a presença manifesta de Deus. O favor dele abrindo caminhos, a paz inexplicável que guarda o coração, mesmo nas batalhas. Se hoje o Espírito Santo tem te chamado para passos de obediência que ninguém ao redor entende, não temas. A sua coragem será a ponte para milagres que muitos não viverão justamente porque preferiram agradar aos homens e não a Deus. Lembre-se, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Essa é a 7ª e última marca das mulheres raras. A coragem para obedecer quando ninguém entende, um sinal de total rendição ao governo do Espírito Santo. Minha querida irmã, ao longo desta jornada, vimos juntas os 7 comportamentos que somente as mulheres guiadas pelo Espírito Santo conseguem carregar. Eu sei que, enquanto ouvia cada palavra, o próprio Espírito foi falando contigo, trazendo luz a áreas do seu coração, confirmando aquilo que você já vive e te chamando para níveis ainda mais profundos. O silêncio cheio de sabedoria, a mansidão que desarma tempestades, o discernimento espiritual aguçado, a generosidade que não espera retorno, a fé inabalável em meio às tempestades, a pureza de coração mesmo em tempos corrompidos e a coragem para obedecer quando ninguém entende. Essas marcas não são fruto de um esforço humano, mas de uma rendição diária ao Espírito de Deus. São como joias preciosas que brilham no meio da escuridão e glorificam ao Senhor. Você não precisa ser perfeita para tê-las. Você só precisa ser disponível, humilde e disposta a ser moldada pelas mãos do oleiro. Se, ao ouvir esta mensagem, o teu coração foi tocado, receba isso como um convite de Deus. Ele quer te levar além. Ele quer fazer de você uma dessas mulheres raras e preciosas, cheias da glória dele. E se essa palavra falou contigo, compartilhe este vídeo com outra mulher que também precisa ser abraçada por Deus. Assim, juntas, seremos parte desse exército de mulheres guiadas pelo Espírito que o Senhor está levantando nos últimos dias.